Olá, eu sou o pastor Darlan e você está prestes a receber no Senhor algo grandioso através da palavra declarada dele. Por isso, prepare o seu coração para aquilo que você irá receber. E antes disso, nós te pedimos, se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo. Hoje o tema da mensagem é pilares, fundamentos. No dia 31 de outubro, mesmo que o mundo comemore dá ao 31 de outubro um outro significado, para nós cristãos olhamos para o 31 de outubro de uma forma diferente, amém? 31 de outubro é um marco para nós cristãos protestantes. E eu queria nessa noite trazer e relembrar ao coração e à mente de vocês os pilares do marco que o Senhor fez na história da igreja cristã. Tese 27 de Lutero diz assim a mim e a você: pregam doutrina humana os que dizem que, tão logo tilintar a moeda lançada na caixa, a alma sairá voando do purgatório para o céu. Tese 53 diz: são inimigos de Cristo e do Papa aqueles que, por causa da pregação de indulgências, fazem calar por inteiro a palavra de Deus nas demais igrejas. Tese 54: ofende-se a palavra de Deus quando, em um mesmo sermão, se dedica tanto ou mais tempo às indulgências do que a ela. 1517, o monge agostiniano Martinho Lutero, conduzido por Deus, ele crava o início daquilo que hoje nós conhecemos e também celebramos e chamamos de a Reforma Protestante. E nesse tempo, nesse ano, hoje se comemora 507 anos desse feito, um tempo importante para a igreja, mas também um tempo no qual foi muito sombrio, porque é um momento onde a igreja estava se perdendo e se afastando de algo fundamental para nós que dizemos ser os homens e mulheres da palavra. Um tempo onde a igreja estava se afastando da palavra e trazendo para si práticas segundo os seus próprios pensamentos. Então, Martinho Lutero, conduzido pelo Senhor, ele é levado a pensar e a conduzir a igreja a um pensamento fora daquilo que estava sendo conduzido. Mas isso vai além de um homem, mas era o Senhor colocando a sua igreja no rumo novamente. Naquele tempo, Martinho Lutero, como você já deve ter ouvido, ele coloca as 95 teses em frente à igreja, e muitas pessoas olham para esse momento e pensam Lutero como um revolucionário, como aquele que queria dividir a igreja, mas esse não era o intuito dele, era algo comum da época, de levantar esses debates acadêmicos teológicos, de convidar toda a sociedade para esse debate. E Lutero, sem saber que estava sendo movido por Deus, mas ferido pela palavra, é instrumento para marcar a mudança da igreja do Senhor. 1521, nós temos essa citação de Lutero: a menos que possa ser refutado e convencido pelo testemunho da Escritura e por claros argumentos, visto que não creio no Papa nem nos concílios, é evidente que todos eles frequentemente erram e se contradizem. Estou conquistado pela Santa Escritura citada por mim. E como falta isso nos dias de hoje? Eu estou conquistado pela Santa Palavra de Deus. A minha consciência está cativa à palavra de Deus, e não posso e não me retratarei, pois é inseguro e perigoso fazer algo contra a consciência. Que Deus me ajude, amém. Esse é o final do discurso de Lutero na Dieta de Worms em 1521.
na última oportunidade que a igreja dá a ele de se retratar do movimento que ele começa. Mas aí percebemos que o que coloca Lutero na contramão do regime religioso da época não é seus próprios pensamentos, não é a sua própria vontade, mas ele foi conquistado e a sua mente estava cativa à santa palavra de Deus. E ele se coloca no lugar de não querer agradar a homens ou simplesmente salvar a si mesmo, porque ele diz: eu estou cativo à palavra e não arredo os meus pés dela. E quantas vezes ao olhar para o nosso tempo, vemos homens e mulheres que dizem ser homens e mulheres guiados pela palavra, mas que se desviam dela de forma fácil e simples, pelos seus próprios sentidos. Lutero ele vai contra uma prática da igreja que era a venda de indulgências. E essas indulgências ela era de forma simples, tá, irmão? Bem simplista aqui, que eu não quero me ater a isso. Era a venda, a remissão, o perdão total ou parcial da pena temporal devida do pecado, assegurando que por meio da superabundante graça de Cristo ou dos santos, aqueles que compravam indulgências, eles tinham, através do poder da igreja, a garantia do pagamento e do perdão dos seus pecados. Quando a gente olha para a igreja católica no tempo medieval, ele persistia de algumas formas, que a graça de Cristo não bastava, mas também tinha a graça dos santos, porque cada irmão, cada crente, cada cristão daquela época, quando ele vivia e fazia boas obras, no pensamento da igreja, ele conquistava uma graça que não ficava para si, mas iria para um depósito, e quanto mais graça era feita, mais esse depósito enchia. E essa superabundante graça dos santos eram homens e mulheres que fizeram tantas boas obras que eles ultrapassaram daquilo que eles mesmos precisavam. E essa graça que excedeu ficou sob o domínio da igreja. E aí o que Papa Leão X, o que ele fez, querendo reconstruir e reformular a Basílica de São Pedro, ele tem uma ideia excelente. Se a igreja possui graça em abundância, o que eu vou fazer? Vendê-la, para arrecadar fundos para essa construção. Então, aquilo que eles julgavam que homens conseguiram conquistar, estava sob o seu domínio. O que eu vou fazer com ela? Vender para outros homens e mulheres que não conseguem viver dentro dessa boa obra e trazer a eles a garantia, uma falsa paz de perdão de pecados, porque não era a graça de Cristo, não era a morte e ressurreição de Cristo que eles estavam garantindo, a graça de Deus, mas era a graça de homens conquistada agora por esforço próprio. Só que como o homem tem o poder de piorar todas as situações, porque a igreja já vai para um movimento antibíblico e totalmente deturpado, aqueles coletores de indulgência, o que eles faziam ainda, irmão? Aumentavam os valores. Então, o valor X para um pecado, na mão daquela pessoa, lá naquela cidade, já se tornava 2x, e ele tinha o documento. Acabou aprisionando a igreja do Senhor, que não tinha acesso à palavra do Senhor, porque nessa época era somente no monastério e no clero que estava a palavra, e nem era na língua do povo. Eles ficavam amedrontados. Se eu tenho como, de uma forma palpável, ter o perdão do pecado, independe do valor, eu vou assegurar, e eu vou comprar. E o triste, irmão, que se igrejas fazerem isso hoje, muitos irmãos vão nesse caminho. E aí começou a ter o pior, porque começou não só a comprar as indulgências para si,
mas começou a comprar o perdão para os pecados de pessoas que já estavam até mortas, para assegurar que eles saíssem do purgatório. E essa prática foi levantando, foi aumentando, e chega um momento que um homem, diante da palavra de Deus, é por ela ferido e por ela conquistado. E ele vê que isso não é o que a palavra diz, como eu e você devemos caminhar, e ele, pelo poder do Espírito, então, se levanta contra essa prática e coloca essas teses diante da igreja e de toda a sociedade da época, para que eles pudessem analisar e debater sobre esse assunto. Então, 1517, Lutero lança as 95 teses. Depois, se você, irmão, a gente é cristão, meu irmão, nós somos cristãos protestantes, amém? Nós não falamos isso? Para ler um dia as 95 teses, para você perceber como é que foi. Vai lá, site Editora Monergismo, pelo menos é um site confiável, vai lá ler as 95 teses, é algo maravilhoso, porque é a sua história, amém, irmão? Então ele vai lá, coloca aquilo ali, passa-se o tempo, 4 anos, 1521, Lutero tem então outra oportunidade para retratar, mas ele se mantém firme dentro da palavra de Deus, e nesse tempo ele recebe então agora o último edito como banido do império e da igreja romana daquela época. E desse tempo no qual chamamos de igreja, de reforma protestante, e eu espero que todos vocês no dia 31 de outubro lembrem dessa data e não do Halloween, amém, irmão? Glória a Deus, meu irmão. Principalmente os que têm menino mais novo aí, no dia 31, eles estão sendo, irmãos, bombardeados pelo Halloween. Ensina eles sobre a reforma protestante. Senta lá, aprenda você primeiro e vai lá e ensina os seus filhos, amém, irmãos? Então, na reforma protestante nesse tempo, tentando sistematizar os fundamentos dos reformadores, nós temos o que nós conhecemos e não deu o nome hoje dos pilares da reforma, que são conhecidos sobre as 5, o que, irmãos? Solas da reforma protestante. A reforma vai além de Lutero. É tão de Deus esse movimento, que no mesmo período, enquanto Lutero na Alemanha ele fazia esse movimento, em outros lugares da Europa, o Senhor levantava outros homens. Então na reforma nós temos homens como Zwinglio, Calvino, Simons, Martin Bucer, Melanchthon, estão ali, irmãos, fazendo o mesmo movimento sem contato um com o outro, agindo da mesma forma, porque cremos que foi um movimento do Espírito Santo de Deus, reformando e purificando a sua igreja. Então nós temos hoje, de forma para sintetizar aquilo que nós conhecemos da reforma, nós temos as 5 solas: somente a Escritura, somente a fé, somente a graça, somente Cristo e somente Deus a glória. Em latim fica mais bonito, não fica, irmãos? Sola Escritura, solus Christus, sola gratia, soli Deo glória e sola fide. Aí o terceiro idioma que eu falo, latim. Amém? Irmãos, algo interessante para nós, porque quando nós vamos para a história da igreja, tentamos encontrar esses 5 solas em algum concílio, em alguma reunião, mas não existe, nós não vamos encontrar. E não só isso, que o último soli, que é o soli Deo glória, foi algo que foi depois trazido muito tempo após de ter os 4, que isso aqui é baseado dentro do ensino de Calvino, muitos anos após de já terem encaixado esses outros 4 solas da reforma. Mas é uma forma de que? Sintetizar qual que era a mensagem da reforma. E essa pergunta que os reformadores queriam responder era: como acontece ou como ocorre a salvação do ser humano? E nessa noite, de forma breve e rápida, eu gostaria de falar com vocês as 5 declarações que encontramos como resultado da reforma protestante, que foi e permanece crucial para o nosso tempo
e sempre será. Sabe por quê? Fala comigo assim, por minha causa. Fala comigo a causa. Tem uma frase que eles não sabem de quem é o nome, mas muitos falam que pode ser de Martin Bucer, que ele diz: a igreja reformada sempre reformada. A igreja precisa sempre, porque quando nós olhamos e vamos olhar para o tempo passado e olhamos para o tempo da igreja hoje, a gente pensa assim: a igreja precisa de uma reforma de novo. Vai precisar de um doido de novo aí pelo Senhor, colocar umas teses nas igrejas aí e sair correndo. Mas isso não é o problema simplesmente da igreja, mas é o nosso problema. E porque essa reforma e esses pontos sempre permanecerão cruciais por minha e por sua causa? Porque nós temos o poder de deturpar e corromper tudo que está diante de nós. Deturpamos a palavra, deturpamos a fé, deturpamos a graça de Cristo, deturpamos a Escritura e deturpamos a glória de Deus, por quando caminhamos pelo nosso próprio desejo. O primeiro solo que nós temos, e ela não tem uma sequência correta, mas essa é a forma que para mim faz mais sentido. Nós temos a primeira declaração assim: somente as Escrituras. Repite comigo, irmão: somente as Escrituras. Então, como a remissão dos pecados se dava por compra de algo, e também pelo direcionar da igreja e da palavra da igreja, às vezes, muitas das vezes, em contradição à palavra, o primeiro pilar que nós temos e não podemos sair nunca é somente a Escritura. 2 Timóteo capítulo 3, no verso 16, a palavra diz assim para mim e para você: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. 507 anos após, nós nos unimos a esses homens de Deus e declaramos e reafirmamos que a Escritura é a nossa única regra de fé. A santa palavra revelada de Deus, ela é inerrante e ela é a única fonte de revelação divina, escrita e única para constranger a nossa consciência. Entenda, meu irmão e minha irmã, a Bíblia sozinha tem tudo e ensina tudo o que é necessário para a salvação do pecador, e é o padrão pelo qual todo comportamento cristão deve ser avaliado. E naquele tempo, pela igreja se afastar do fundamento da Escritura e começar a criar o cristianismo segundo os seus pensar, assim vivemos. Assim vivemos, porque todos nós, no nosso coração caído e corrompido, ainda tentamos deturpar a palavra, mesmo que não assumimos, para criar um cristianismo segundo o meu anseio, segundo os meus desejos. Porque o cristianismo que eu crio e aquilo que eu acho da Escritura faz mais sentido para mim, mas nós não vivemos para o que faz mais sentido para nós. A nossa regra de fé e o que guia o nosso caminhar tem que ser e sempre será a palavra revelada de Deus, porque assim na sua soberania decidiu se revelar a nós. E nós declaramos somente a Escritura, e a tristeza do nosso tempo é porque naquela época o povo não tinha acesso à Escritura. Hoje temos e decidimos não acessá-la. Decidimos não viver por ela. Porque Deus diz para nós que a sua palavra é luz para o nosso caminho, lâmpada para os nossos pés, e aquele que quer viver sem pecar contra o Senhor, guarda a sua lei no coração, e achamos que por nosso pensar conseguimos caminhar.
e criamos um cristianismo segundo os meus anseios, pelo aquilo que eu acho, pelo que eu acho que é certo, o que eu acho que é correto, pelo que eu acho que Deus acha. Não caminhe dessa forma, porque o pilar que não pode ser tirado é o pilar da Escritura. Ela é completa e ela é proveitosa para nos ensinar, para nos repreender, para nos corrigir, para nos educar e para nos deixar perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. 31 de outubro está aí, declaramos a reforma protestante. Todo crente vai postar alguma coisa de reforma protestante, mas não vive pela palavra. Posta sobre a reforma, mas nem sequer se debruça na palavra de forma diária, não se alimenta dela. Como declarar que ela é inerrante se você não a conhece? Como declarar que ela é infalível se você não vive por ela? Como declarar que ela é autoridade na sua vida se você vive pelo seu próprio coração? E como saber que ela é suficiente se nós não a consultamos? E se todas as decisões que estão diante de nós, a última coisa que fazemos é levar os nossos projetos, os nossos anseios diante de Deus. Muitas vezes não levamos porque sabemos que vai contra a palavra do Senhor, mas preferimos viver pela nossa própria vida. Estava lendo esses dias uma passagem em Jeremias, se eu não me engano, ou o final de Isaías agora, eu me confundi, não estou lembrando agora para dar certeza, mas um versículo ficou muito gravado no meu coração, quando o Senhor ele vai dizer assim, ele diz através da boca do profeta, e isso somos nós, irmãos. Ele diz assim: vá, povo de Israel, a outras cidades, aos outros povos, e procurem ver se eles abandonam os seus deuses falsos. E ele diz: e ainda nem são deuses, mas vocês me abandonaram. Irmão, quando eu li esse verso, sabe aquela situação de como quando você vê o coração de alguém? Sabe quando você vê a citação de alguém, você fala assim, cara, eu consegui enxergar o coração. Naquele momento é como, quando eu estava lendo essa passagem, é como se eu estivesse vendo o coração de Deus dizendo assim: os povos pagãos não abandonam os seus falsos deuses e vocês me abandonam. E ainda se levantam, reclamam de mim por trazer juízo sobre vocês. E muitas vezes somos assim, irmãos. Nós olhamos as religiões afora, nós queremos criticar, de forma orgulhosa, nos colocamos como aqueles que são detentores da verdade, e assim somos, mas muitas vezes levantamos de forma presunçosa, irmão. Olhamos para eles, mas eles se debruçam sobre o apoio da verdade deles, e nós não. Nós não. Nos gabamos de ter 5, 10, 15 Bíblias em casa, mas não lemos sequer uma. No teu celular, no seu aplicativo, inúmeras versões. Você consegue ver sua Bíblia agora em inglês, grego, espanhol, tudo que você quiser, irmão. Mas decidimos viver pelas nossas próprias escolhas. E a palavra para mim e para você, não esqueça, lembre, ela é inspirada por Deus. Ela é inerrante, ela não falha. Ela é infalível. Ela é autoritativa, ela é autoridade nas nossas vidas. E ela é suficiente para você. Meu irmão, se você está aqui, vivendo o cristianismo, essa caminhada, e não experimentando essas verdades, se volte pela palavra e declare mais uma vez, somente a Escritura. Somente a palavra de Deus. Hoje trocamos a palavra de Deus por coisas passageiras. Irmão, nós vamos contra a verdade da Escritura por causa de um livro, por causa de um pastor, de um preletor, irmãos. Isso é triste, porque mostra a nossa fraqueza na Escritura. Sabe o meu anseio para a nova aliança? Que você seja como os irmãos de Bereia. E o problema é que é tristeza, que muita gente vai falar assim, nem sei quem é Bereia.
Eu sei, irmão, eu estou vendo o rosto, quem nem sabe o que eu estou falando. Mas a palavra diz, enquanto o apóstolo ensinava a escritura, o povo da Bereia, os bereanos, eles conferiam para ver se o que ele estava pregando conferia com a palavra. Muitas vezes nós não temos capacidade, por falta de ler a palavra, de conferi-la, e nem desejamos, porque se ele falou, está falado, está bom. A escritura não falha. O livro falha. O livro do Piper falha. O livro do Stott falha. Do Tim Keller falha. Subirá falha. Qualquer grande pregador falha. E tem erros. O profeta erra. O pregador erra. Eu erro demais. A escritura nunca erra. A escritura nunca erra. Esses dias o Raik compartilhou comigo uma notícia, né, Raik? De um grande teólogo de Deus que caiu em pecado grave. E como aquilo machucou o nosso coração conversando. Não podemos nos apoiar em homens, mas ela é infalível. E sabe algo, eu quero que eu te fale aqui, irmão, com muito cuidado, eu quero que vocês entendam aqui algo do nosso tempo, que eu tenho percebido. Nós temos trocado a palavra pelos devocionais. Nós temos trocado a palavra pelos áudios da palavra. Isso parece uma loucura. Entenda o que eu estou falando, irmão. Habite na palavra. Nós não conseguimos mais ler a palavra e ter dela a revelação pelo Espírito. E nós estamos nos acostumando a ler pequenas porções da palavra com outras pessoas nos ensinando. Entende o que eu estou falando? E nós não estamos conseguindo mais nos colocar diante da Escritura, porque o devocional é mais simples, é mais fácil. Não, tem alguém falando, mastigando e botando na minha boca. Já passou desse tempo, meu irmão. O devocional é uma maravilha, irmão. Eu tenho também, mas ele não pode ser o seu fundamento. Você precisa crescer por suas pernas. E nós temos visto isso, irmão. Você fala para o irmão, você está aí na Bíblia? Estou lendo, Café com Deus Pai. Tem nada contra, tá, meu irmão? Até minha filha tem. Mas estamos trocando a palavra por um instrumento extra palavra. Nós estamos trocando sentar e deparar com a Escritura para ouvir a Escritura. Nada de errado, mas a maioria das pessoas que ouvem a palavra nunca param só para ouvir a palavra. Sempre estão fazendo mais alguma coisa e ouvindo a palavra. Irmão, nós temos que ser sinceros para nós desacostumamos a sentar. Porque você está tirando um hábito poderoso da sua vida. Parar para ouvir e ler e deparar com a palavra. Isso, mas não perca isso. Usa todos os instrumentos e as ferramentas que tem para te ajudar, mas não sai do pilar. Não sai, que é o mais importante para a minha e a sua vida. Somente a Escritura. E ela é capaz e plena para nos levar à salvação de Cristo. Amém, irmãos? E nós declaramos que a palavra é a nossa única regra de fé. Amém? Amém, irmãos? Leia bons livros, escute bons pregadores, mas leia a palavra. Mas leia a palavra. Não saia dela. O segundo ponto que nós encontramos na reforma: somente a graça. Os reformadores declaravam que essa doutrina nos mostra se a igreja, através dela, se mantém de pé ou cai. E eu queria com vocês ler uma citação, uma declaração de Calvino, que ele diz o seguinte: em todo lugar onde o seu conhecimento, ele está falando da graça, em todo lugar onde o seu conhecimento é apagado, a glória de Cristo é extinta,
a religião é abolida, a igreja é destruída e a esperança de salvação subvertida. Quando tiramos o senso da graça de Deus, a poderosa graça do Senhor, do nosso caminhar, a espiritualidade verdadeira se esvai. Porque quando tiro graça, sobra mérito, mas por minha e a sua obra nada conseguimos. Nada além do juízo iminente temos através daquilo que nós conseguimos fazer. Efésios 2 traz assim para mim e para você, e esse verso é poderoso, e eu gostaria que o seu coração e a sua mente ficasse ligada nele. Efésios 2, a partir do verso 1, diz assim para mim e para você: Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós todos andamos no passado segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Isso aqui é a vida sem a graça. Isso aqui é a vida minha, sua, tentando caminhar pelos nossos méritos, as nossas escolhas, os nossos anseios e as nossas decisões, inclinação da carne, inclinação dos nossos pensamentos, inimigos de Deus, por natureza filhos da ira. E muitas vezes algumas igrejas tendem, assim como aconteceu no passado, retirar a graça do meio do evangelho e da sua mensagem. O que sobra é juízo, porque eu e você, mesmo que tentemos, não conseguiremos nunca, pelos nossos próprios atos, sermos merecedores da salvação que habita em Cristo Jesus. Mas vem a graça de Deus, e o verso continua: mas Deus, fala comigo assim, mas Deus, o mas de Deus te salvou. O mas de Deus te parou na sua jornada. E o texto diz: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, a quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Coloca a mão no seu coração, meu irmão, e fala assim: pela graça eu sou salvo. Isso não vem de mim, e eu não posso me gloriar. Irmãos, quando nós tiramos a graça de Deus, tentamos gloriar dentro das nossas os nossos falsos acertos, porque sem a graça de Deus, o que estava pairando sobre nós era a ira de Deus sobre aqueles que viviam segundo o seu próprio pensar. Uma citação de Lutero diz assim para mim e para você: portanto, meu querido irmão, aprenda Cristo e o aprenda crucificado. Aprenda a orar a Ele, perdendo toda a esperança em si mesmo. Amém? Fala assim comigo: eu preciso perder toda a esperança em mim mesmo,
e diga: Tu, Senhor Jesus, és a minha justiça, e eu sou o teu pecado. Tomastes em ti mesmos o que não era, e deste-me o que eu não sou. Jesus Cristo é a nossa justiça, e a única coisa que nós podemos declarar que somos o pecado de Cristo. E entendo o que eu estou falando, amém, irmão? Tire a graça e o evangelho cai. Muitas pessoas começam a viver a vida cristã por Cristo, mas tenta continuar a jornada pelos seus próprios méritos, porque nunca vai ser por obra, nunca vai ser pelo preço que você paga, pela oferta que você dá, por orações que você faz, pelo jejum que você faz, sempre é por Ele, através dEle, meu irmão. Amém, meu irmão? Tudo é graça na vida do cristão. Seu casamento dá certo não é porque você ora demais, não é porque você é uma boa esposa, não é porque você é um bom marido, é porque a graça de Deus te sustenta. O seu serviço está dando certo não é porque você é o melhor da sua área, é porque a graça de Jesus te alcançou. A salvação alcançou a sua família, não é porque você conseguiu, e naquele dia você estava limpinho, bonitinho, perfumado para Jesus te ver, é porque a graça soberana de Deus te alcançou naquele dia. Não saia da graça de Deus, porque o que sobra para aqueles que vivem sem a graça salvadora do Senhor Jesus é o juízo de Deus. Cremos no que a Bíblia afirma e reafirma, no qual Deus, por misericórdia e graça, nos dá vida pelo seu Filho, e juntamente com o Espírito Santo que nos enche de fé na morte e ressurreição de Cristo, no qual é o único mediador entre Deus e o homem. Nunca deixe de declarar: eu sou salvo por graça. No dia que o diabo, irmão, tentar te enganar, declarando que você é santo demais, olha que maravilha, irmão. No dia que o diabo trazer para você assim, ó, você, essa semana você foi, ó, porque seu coraçãozinho tivesse assim, eu fui 10-10 essa semana, eu fui o melhor, eu não pequei. Irmão, tem crente que chega e fala assim: eu não pequei essa semana, eu estou leve, eu estou livre, leve, solto. Você está fora da graça. A graça nos sustém de pé. É entender que eu não sou merecedor, e se não fosse o mas de Deus na minha vida, eu ainda estaria morto em meus pecados. O terceiro ponto que nós vemos na reforma, então, é somente a fé. Declara comigo assim: somente a fé. Romanos 1, 16, 17 traz algo para nós, que é aquilo que ressaltou nos olhos de Lutero, e é uma verdade para a nossa vida. Há uma declaração que diz: o justo viverá por fé. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Primeiro do judeu e também do grego, porque a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. A primeira coisa que eu queria trazer ao nosso coração: o nosso caminhar não é somente iniciado pela fé, mas entenda que ele tem que ser conduzido dia após dia, fundamentado na fé. Irmão, o cristão não caminha pelo aquilo que ele vê, ele não caminha por coisas que ele possa tocar. O cristão caminha por fé. Você caminha com uma convicção: eu sei que Cristo perdoa os meus pecados, eu sei que Cristo purifica as minhas vestes, eu sei que Cristo é aquele que derrama misericórdia sobre a minha vida, eu sei que as misericórdias do Senhor se renovam nessa manhã sobre a minha vida, e eu tenho fé nisso. Então não é somente a fé que me faz entrar, mas é a fé que me faz permanecer, porque o justo viverá por fé. Precisamos viver depositando a nossa confiança na obra de Cristo Jesus. Então, primeiro, eu tenho a Escritura como fundamento inicial da minha caminhada, porque nela eu tenho a revelação da graça de Cristo, nela eu tenho a verdade, nela também eu tenho a revelação de quem eu sou, e a necessidade que eu tenho de Salvador. E através dela eu vejo a graça do Senhor, e pela fé em Cristo Jesus eu recebo essa graça.
E essa graça não só me inicia, mas me faz permanecer de pé, confiando na obra de Cristo Jesus, porque a fé é o único meio pelo qual a justiça de Deus é concedida ao pecador. Nós caminhamos por fé, mas também somos justificados mediante a fé. Romanos 5, 1, 2 diz assim para mim e para você: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso pela fé. E esta graça, na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. A fé, por assim dizer, é o caminho pelo qual a justiça é colocada em nossa conta, meu irmão. Entenda, eu e você não nos tornamos justos, mas pela fé somos declarados justos e justificados por Deus mediante Cristo Jesus. E através da fé temos o livre acesso diante do justo juiz, não temendo mais, porque eu não caminho pelas minhas obras, mas eu entro no ambiente diante do justo juiz confiado na graça que repousa sobre a minha vida. Por isso que eu entro confiante. Mediante a fé somos justificados e agora declarados justos, temos paz com Deus, e através da fé obtivemos acesso a essa graça na qual estamos firmes. Amém? Você está firme na graça de Deus, meu irmão? Assim permaneça. Lute para permanecer na graça de Deus, e quando conseguir, você perceberá que conseguiu, porque o poder do Espírito que atua em você te fez capaz de permanecer de pé. Nada é por nós, tudo é pelo Senhor. E o Senhor, Ele é o autor e o consumador da nossa fé. E Ele que vem e coloca isso em nosso coração, a fé salvífica, aquela que nos faz crer em Cristo Jesus como Filho de Deus e o nosso único, suficiente Salvador, e agora por ela caminhamos. E essa fé é depositada em quem? Cristo. E assim nós declaramos somente Cristo. Romanos 8 diz: agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Amém? Amém, irmão? Quem está em Cristo aí, Jesus, dá uma glória a Deus. Não existe nenhuma condenação para você mais. Entenda, não existe medo no caminhar do cristão, porque o amor perfeito de Deus lança fora esse medo iminente de juízo, porque eu sei que eu estou em Cristo e já não resta para mim condenação, porque aquilo que era o meu pecado foi pago por Cristo naquela cruz. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte, porque aquilo que a lei não podia fazer, por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no que diz respeito ao pecado. E assim Deus condenou o pecado na carne, a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo Cristo. Somente Cristo pode fazer. É muito interessante quando irmãos se entregam a Jesus ou são por eles encontrados e tentam viver a vida cristã, tentando viver pelo estabelecimento da lei, pela força própria, sendo que a fraqueza da lei é Ele mesmo. A fraqueza da lei é eu e você. Não é que a lei é fraca em si. O ponto fraco da lei era aqueles que deviam cumpri-la. Somente Cristo é e foi capaz de cumprir toda a exigência da lei. Por isso nós não podemos colocar nada no lugar de Cristo Jesus. Não é Cristo e mais alguma coisa, porque Ele é o nosso caminho. João vai trazer para nós, quando Jesus responde: eu sou um caminho, eu sou uma verdade, eu sou uma vida. É assim que o Senhor declara? Não.
Eu sou o caminho, e eu sou a verdade, e eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. E se vocês me conheceram, conhecerão também o Pai. E desde agora vocês o conhecem e têm visto. Somente Cristo revela o Pai. Irmãos, no nosso tempo agora, sempre teve, né? Mas tem muitas religiões hoje que estão em alta, né? Do pensamento, energia positiva, aquela coisa toda, e que reconecta com Deus, e Deus está no auge, irmão, de novo. Deus está aí, irmão. Toda religião, eu gosto demais de Deus. Deus é legal demais, Ele traz uma paz assim, ó. Tem até crente que é assim, irmão. Tem um crente que chega e que você vê, não, é uma luz incrível. Que luz, irmão? Eu fui na igreja, tem uma luz incrível. É a luz que bateu nos seus olhos. Tá igual os outros de fora. Aí a pessoa abraça assim, não, mas é assim, né? Eu amo essa pessoa e amo essa pessoa. Eu tenho um conhecido, um amigo meu, irmão, que ele é fiel em umas 5 religiões. E a coisa mais interessante, porque ele, irmão, anda com uma pulseira, uma frase, né? Uma frase famosa, né, Gilberto? Uma frase famosa de Jesus, um versículo daqui, um cordão do Buda, e tudo, irmão, ele está todos os caminhos. E o problema é que muito cristão está seguindo o mesmo caminho. É Jesus e mais um pensamento positivo. É Jesus mais não sei o que daquela ali, até que aquela religião, que negócio ali é legal. Aquilo ali também eu acho que até me leva para me reconectar comigo mesmo. Irmão, reconectar com você mesmo, você só vai ver a podridão que tem dentro de você, irmão. Só isso. E aí nós estamos tentando, e a gente vai olhar para algumas igrejas hoje, a gente vai vendo algumas coisas e fala assim, gente, por que Cristo não basta mais? E a gente coloca tanta coisa assim, irmão. Nós temos o poder de colocar pastor junto com Cristo, irmão. Olha, nós chegamos, irmão. É pior do que Romanos 1. Porque pelo menos aquela pessoa fez a imagem de si mesma, mas nós estamos colocando o pastor junto com Cristo. É naquela igreja, naquela palavra daquele pastor que tem para mim a bênção da minha vida. É aquele lugar, é aquela conferência, é aquele lugar, aquela oração, é aquele livro, é aquele momento, aquele lugar. Cristo basta. Somente Cristo. Independente do lugar que você estiver, Cristo basta. E se a sua fé se apoia nele, então somente nele, isso é o suficiente, porque ele é o único caminho capaz de nos levar a Deus como um Pai, e que abre para mim e para você tão grande salvação. Então somente a Escritura, a forma no qual que Deus, na sua bondade, decidiu se revelar a nós. E entenda, só temos o conhecimento de Deus porque assim Ele decidiu se revelar. Amém, irmão? Até conhecer a Deus não compete a mim e a você. Deus decidiu primeiro se revelar a nós, e nós tentamos achar que é mérito nosso. É o pai brincando de pique-esconde com o filho, irmão, e deixando a barriga saliente debaixo da cortina, não é? Às vezes ele nem quer, né? Às vezes o pai nem quer, mas a barriga dedura ele. É o pai deixando o pé para fora, irmãos. É Deus decidindo se revelar a nós através da palavra. Então somente a Escritura, a palavra infalível de Deus, que nos revela a graça de Deus, o dom, o favor imerecido, que nos revela a obra de Cristo, que através da fé recebemos não só a obra de Cristo, mas a graça que repousa sobre Ele. Tudo isso se volta para um ponto: somente Deus glória. Toda a nossa vida e tudo que nos envolve tem um final e um resultado: glorificar a Deus sobre todas as coisas. Porque Deus não divide a sua glória com ninguém. A glória de Deus é o objetivo de todas as coisas. Irmãos, isso é tão triste às vezes para nós, pensa, porque falar isso para o cristão no nosso tempo parece que entristece.
Falar assim, olha, o evangelho não é para você não, é para glorificar a Deus. Não, o seu trabalho não é para você não, é para glorificar a Deus. Não, que triste, o seu casamento é para a glória de Deus, a sua vida, as suas viagens, o que você come, os seus meninos, os seus tantos de meninos, os seus 2, 3, 4 meninos. Hoje eu mandei um vídeo para Joara, a mulher tem 14 filhos, irmão. Meu Deus, eu fiquei doido só de ver o vídeo. É para a glória de Deus, irmão. Nada é por nós e para nós. Tudo se volta para o Senhor. Existe uma resposta no catecismo o catecismo está assim para mim: o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre, porque Deus nos criou e nos colocou na terra para ser glorificado em nós, e certamente é correto que dediquemos nossa vida à sua glória, já que Ele é o princípio dela. Como então glorificar a Deus? Primeiro, reconhecendo que a salvação que te alcançou não é por você, mas é por graça ao Senhor. Entrega a Ele a devida glória. Eu queria trabalhar 3 pontos para vocês para encerrarmos. Primeiro, como glorificar a Deus, o resultado das nossas ações. 1 Coríntios 10, 31, portanto, se vocês comem, quem come aí? Cadê o pessoal que come? Aleluia. Quem é que bebe? Bebida que crente pode. Água, refrigerante. Amém? Que fala que bebe, tem uns irmãos que levantam até meio torto. Vigia, irmão. Aí o texto diz: ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Pastor, não sei como glorificar o Senhor. Irmão, amanhã, quem vai trabalhar amanhã na segunda-feira e dar uma glória a Deus aí? Quem está de folga amanhã aí? Que isso, irmão? Na segunda-feira não pode ficar de folga, não. Pode, mas glorifica a Deus com isso, dá, amém? Irmão, como que eu vou glorificar a Deus? Você vai levantar amanhã de manhã e falar assim: glória a Deus, eu vou para o melhor trabalho do mundo. Deus me deu e eu vou glorificar o Senhor. Vai sorrindo, vai alegre, entendendo, é presente de Deus. Está cansativo, irmão, e vai ser para o resto da sua vida. Glorifica a Deus. Aí amanhã a mulher que está em casa aí, ó, que pode ficar em casa tendo trabalho redobrado, que a folga é só do trabalho, né, Dai? A casa está lá te esperando, né? Aqui só mais ou menos, Dai. Que é isso, Dai? Dai, eu vou pro clube o dia todo. Só eu no clube lá. Irmãos, você vai chegar lá e falar assim: eu vou cuidar da minha casa para glorificar o Senhor. Eu vou passar esse pano para glorificar o Senhor. Enquanto eu lavo essa vasilha, eu faço essa comida, eu estudo, eu vou para a escola, eu vou dedicar na escola, eu vou dedicar para glorificar o Senhor. Está ouvindo, né, Anne? Você vai estudar isso, é para isso. Você vai estudar o piano para a glória de Deus, porque toda a minha vida foi feita para glorificar ao Senhor. Entenda, tudo que você tem é graça de Deus e viva assim. Olha o que Paulo diz nas coisas mais simples: quando você comer, glorifica a Deus. Pode ser que a comida não seja o que você queria, irmão, mas glorifique a Deus porque a comida chegou na sua mesa, amém, irmão? Pode ser que não seja aqui que você queria estar bebendo na hora, glorifica a Deus, tem uma água maravilhosa te esperando, ou não tem nada também, meu irmão, glorifique ao Senhor por isso, porque Ele sustenta a sua vida. A segunda forma de glorificar a Deus, sendo sal e luz do mundo. Vocês são sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vocês são luz do mundo. Fala assim: eu sou a luz do mundo. Amém. Não se pode esconder uma cidade situada no alto do monte. Você não está aqui vivendo para a glória de Deus para se esconder, irmão. Você está aqui para levar luz aonde a escuridão do pecado, e ser a luz do Senhor aonde Ele tem te levado. Nem se acende uma lamparina para colocar debaixo de um cesto, mas num lugar adequado, onde ilumina bem todos os que estão na casa, amém? Na reunião da sua família, na faculdade, na sua escola, no seu trabalho, em todos os lugares, você está ali para iluminar com a glória de Deus todos os que estão à sua volta. Você não está ali à toa, não é em vão. O Senhor tem te levado a todos os lugares para que você possa lançar a luz de Deus que habita em você sobre a todos aqueles que estão à sua volta. E quando nós começamos a entender essa nossa responsabilidade maravilhosa, tudo que envolve a nossa vida muda o valor e o significado. O trabalho já não se torna mais exaustivo, porque eu sei que eu estou indo lá para lançar luz no meio da escuridão.
Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros homens, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês. Sabe por que vão glorificar o Pai que está no céu quando vê as suas boas obras? Porque quem te conhece sabe que você não é capaz de fazê-la. O Gilberto, os dois Gilberto, tem dois hoje aqui, um daqui, um de Guiné-Bissau, eles não são capazes de fazer essa benignidade. É Cristo através dele, aquele que ele me falou um dia. Ele consegue, eu sei que por ele não conseguiria abrir mão daquilo que está diante dele, mas por amor a Cristo ele consegue. E sabe o que o Senhor recebe através disso? Glória a Deus. Glorifica ao Pai através das nossas boas obras. E por último, dando bons frutos. Nisso é glorificado meu Pai, que vocês deem muito fruto, e assim mostrarão que são os meus discípulos. Quer glorificar ao Senhor? Revele aonde você vai os frutos do Espírito que tem agido em teu coração: amor, bondade, benignidade, fé, mansidão, domínio próprio, e que ela possa caminhar pela sua vida e te fazer caminhar. Coloque de pé no seu lugar, por favor.